Rui, sua vez. Bem, naturalmente eu também gostaria de agradecer aos organizadores desse seminário, pedir ao Zeller em especial, pedir 1000 desculpas pelo fato de que eu não pude estar aqui desde as 3 horas da tarde, mas eu estava dando aula, saí correndo da minha aula, meio que desorganizado, enfim, ainda com a cabeça na aula, mas consegui chegar em tempo, o que já, pelo menos para o meu parâmetro, para o meu padrão, já é uma grande vitória. E agradeço, evidentemente, ao Wagner, à Joana, ao Léo, pela oportunidade de estar aqui compartilhando essa mesa e esse momento tão especial de uma homenagem tão necessária, uma de muitas, mas seguramente uma homenagem muito especial e necessária, quer seja pela qualidade da plateia, quer seja pela qualidade das exposições, que eu tenho certeza que foram excelentes também desde as 3 horas da tarde. E dizer que, enfim, eu organizei alguma coisa aqui para apresentar para vocês. Eu vou tentar me ater, evidentemente, ao tema da mesa, né, que é o foco no ornitorrinco, né? Mas para, evidentemente, fazer isso, eu tenho que recuperar um pouco o ensaio anterior, né, ao ornitorrinco, que foi publicado junto em 2003, que é a crítica à razão dualista, porque, na verdade, todos sabem que o ornitorrinco dialoga, né, com os temas da crítica da razão, atualizando, né, aqueles temas para uma realidade que é ali do início do primeiro governo Lula, né, enfim, e numa chave incrivelmente crítica, né? Depois a gente pode recuperar essas questões. Eu gostaria de tentar destacar, para entrar na questão do ornitorrinco, aquilo que me parece a grande contribuição do Chico na crítica à razão dualista, no que diz respeito ao deslocamento que ele foi obrigado a fazer para pensar a especificidade do desenvolvimento do capitalismo numa sociedade como a brasileira, enfim, de capitalismo periférico, semi-periférico, enfim, independente, o nome que se queira dar, mas seguramente para discutir a especificidade da periferia, num contexto que era um contexto basicamente de colapso de um projeto em relação ao qual ele próprio foi fiador e ele próprio foi um participante, né? Que é o projeto do nacional desenvolvimentismo, que todos nós sabemos colapsa com enfim, o golpe militar, a ditadura civil-militar, enfim, vamos dizer assim, a retomada do autoritarismo no país, e o bloqueio, né, daquilo que eram os sonhos de toda uma geração que se engaja profundamente, enfim, ativamente, na tentativa de fazer aquilo que se conhece, né, ou se convencionou chamar de superação do subdesenvolvimento, né? Numa chave que, diga de passagem, quando a gente começa a ler o ensaio do ornitorrinco, o Chico, ele, de alguma forma, ele procura se reconciliar com o Celso Furtado, né? Enfim, e ele faz uma espécie de recuperação muito generosa, né, da teoria furtadiana, numa chave de conectar o próprio Chico e o ensaio, né, da crítica à razão dualista àquilo que seria, vamos dizer assim, a essência da proposta do Celso Furtado, que é pensar a especificidade do desenvolvimento capitalista numa chave que é uma chave weberiana. O que seria essa especificidade numa chave weberiana, né? Ou seja, segundo o Chico, no ornitorrinco, né, o Celso ele teria, de alguma forma, oposto, né, aquilo que seria a racionalização, no sentido mais moderno, né, enfim, muito ali ligado, né, à forma da indústria, o desenvolvimento da indústria, assim por diante, com aquilo que seria o tradicionalismo, a herança maldita do passado, da escravidão, do atraso rural, peso, né, daquelas camadas de chumbo, enfim, ligadas às oligarquias, às oligarquias regionais, aos paroquialismos, tudo aquilo que bloqueava, que impedia propriamente o desenvolvimento do moderno, que, grosso modo, seria dependente, por assim dizer, do transcrescimento do polo industrial, urbano, da sociedade brasileira, né? Enfim,
E, num certo sentido, a ditadura seria uma espécie de vingança, né, do passado contra esse projeto generoso de sociedade que apontaria para um futuro de superação do subdesenvolvimento, né? E o Chico, no ensaio, a gente sabe bem, ele procurou, na verdade, superar essa perspectiva, né? Enfim, estruturar uma crítica à razão dualista, né? A partir da ideia de que, bom, é necessário fazer dois deslocamentos se nós quisermos, de fato, entender os limites daquele projeto nacional desenvolvimentista, que, ao invés de dar numa sociedade emancipada do subdesenvolvimento, acabou dando numa baita de uma ditadura sanguinária, enfim. E isso ele fez à luz daquilo que eu chamaria de dois deslocamentos, né? O primeiro desses deslocamentos se deu da produção propriamente capitalista, enfim, para a reprodução das condições sociais necessárias à produção capitalista. Isso, no ensaio, pelo menos, quer dizer, quando a gente pensa, grosso modo, né? Quando a gente observa a tese propriamente da crítica à razão dualista, a gente claramente identifica isso quando o Chico argumenta, né, dizendo que a indústria moderna ela alimenta-se, né, da atrasada economia de subsistência, né? Enfim, é como se as culturas de subsistência herdadas do passado elas fossem funcionais, não é isso, ao desenvolvimento do capitalismo, na medida em que, e esse é o argumento que ele apresenta, né, elas comprimem os custos de reprodução da força de trabalho, ampliando, evidentemente, o tempo excedente, enfim, que é apropriado pelas empresas, em especial naquele condomínio envolvendo aí capital internacional, capital nacional, capital estatal, enfim, mas que todo o sucesso, né, o flagrante sucesso do desenvolvimento da indústria brasileira dependia propriamente dessa instrumentalização do atraso, na medida em que você comprime artificialmente os custos de reprodução da força de trabalho, expropriando a economia de subsistência, e também vale, vamos dizer assim, vale observar, não é isso? Por intermédio do processo de reprodução da favelização daquelas cidades que estão passando por um flagrante desenvolvimento urbano, enfim. Então, isso é muito nítido quando você observa, por exemplo, o ABCD na época, né? Ou seja, ao lado, de forma contígua, as grandes indústrias, tipo a Volks, você vai encontrar favelas enormes crescendo. Assim. Enfim, o Chico teve essa capacidade, né, de pensar a especificidade, talvez não como ele deixa, vamos dizer assim, indicado no Ornitorrinco, numa chave generosa de releitura da relação com o próprio Celso Furtado, enfim. Talvez não essa especificidade do subdesenvolvimento, porém a especificidade do subdesenvolvimento pensado à luz das categorias marxistas que ele é obrigado a criar, porque não era comum, não era usual que os autores marxistas, enfim, muito influenciados por uma leitura economicista da própria obra de Marx, eles se deslocassem para a esfera da reprodução, em especial da pequena agricultura de subsistência, ou tivessem a sensibilidade de se abrir para o fenômeno da favelização como formas de desenvolvimento conceitual capaz de aprender aquela especificidade, né? Então não era usual. E o segundo deslocamento, muito rapidamente, enfim, só para completar o meu raciocínio, né, que o Chico foi obrigado a fazer, é o deslocamento propriamente daquilo que a gente pode chamar de acumulação econômica para expropriação política, né? O Léo lembrou, enfim, aqui a questão, por exemplo, que é também muito presente no ensaio, né, da expropriação do chamado fundo público da acumulação, né, com a transformação, enfim, da estabilidade, ou seja, da legislação trabalhista, da CLT, e da estabilidade do emprego garantida pela CLT, ou seja, do setor formal, no fundo de garantia, o que
ampliou exponencialmente a flexibilidade do mercado de trabalho brasileiro, porque praticamente não custava nada contratar e demitir, enfim, e isso reforça, amplia, potencializa, né, toda aquela informalidade, toda aquela, vamos dizer assim, aquelas franjas, né, de trabalho pobre, trabalho informal, trabalho desprotegido, enfim, que acabaram se ampliando a partir desse momento. Uma das primeiras, diga-se de passagem, iniciativas da ditadura foi exatamente a reforma trabalhista, né? Uma das primeiras leis que foram aprovadas pela ditadura foi exatamente a lei do Fundo de Garantia, né? Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto tem a ver basicamente com a própria reprodução da economia informal, da informalidade e do trabalho informal. Né? O trabalho informal como sendo, vamos dizer assim, esse resultante, né? Esse vetor que, ao mesmo tempo, estrutura e desestrutura a economia brasileira, né? O título do ensaio original, e que produz esse efeito, né? Ou seja, de reprodução do atraso a despeito do fato de que essa informalidade tem ou carrega consigo uma flagrante potencialidade política. Não é? A gente não pode, nós não devemos nos esquecer, né, que essa relação, e o Chico percebe isso muito nitidamente, de unidade entre o moderno e o atraso, se manifesta, por exemplo, nas famílias de classe trabalhadora, na medida em que, muitas vezes, o trabalhador homem, enfim, ele é operário da fábrica, ele é formal, ele está formalizado, né? Mas a trabalhadora mulher trabalha como trabalhadora doméstica, é informal, e essa unidade no âmbito, né, da própria família trabalhadora, essa unidade entre o formal e o informal, entre o atraso e o moderno, acaba, de alguma forma, eu diria, manifestando, testemunhando, né, aquilo que o Chico é obrigado a fazer ao se deslocar da acumulação para a expropriação de direitos trabalhistas, mas também, enfim, expropriação de tudo aquilo que diz respeito às formas de proteção e de solidariedade, né, que garantem a reprodução das comunidades de trabalhadores na medida em que os trabalhadores e os seus sindicatos são barbaramente reprimidos pela violência policial militar. Então, você tem ali todo um quadro, por assim dizer, onde desenha-se, né, o Chico desenha propriamente uma teoria a propósito da especificidade do desenvolvimento capitalista na periferia, que tem uma capacidade heurística que transcende muito a análise da sociedade brasileira exclusivamente. Isso é um aspecto que às vezes a gente perde de vista, né? Mas essas chaves, esses deslocamentos que o Chico foi obrigado a fazer, são instrumentos muito produtivos para a gente pensar o desenvolvimento capitalista em outros países. E depois, se vocês tiverem interesse ou tempo, a gente pode também discutir uma coisa que eu fiz recentemente no livro que eu estou lançando esse ano, né, de pensar o desenvolvimento do capitalismo no centro e não apenas na periferia, a partir também desses dois deslocamentos dessa chave. Diga de passagem, eu enfim, quis homenagear o Chico no texto, né, nesse livro que eu publiquei, dando o título dos capítulos, né, batizando os capítulos com os títulos dos livros do Chico, aqueles que evidentemente tinham mais a ver com o conteúdo de cada capítulo, não seria tão irresponsável assim. Mas, enfim, o ponto é que, vamos dizer assim, a gente às vezes esquece que a teoria do Chico transcende, na minha opinião, pelo menos, né, vamos dizer assim, esse uso exclusivo, né, para iluminar as contradições de uma sociedade como é a sociedade brasileira, né? Que é fundamentalmente vamos dizer assim, esse processo, né, de desenvolvimento e de evolução truncada é o tema, né, do Ornitorrinco, um ensaio que 30 anos depois, né, um pouquinho mais, 31 anos depois, acaba coroando, né, a republicação da Crítica à Razão Dualista, né? E essa evolução truncada para o Chico traz uma novidade, né? Claro que a gente poderia explorar outros aspectos do ensaio. O ensaio é muito rico e é muito sugestivo a propósito de muitos dos dilemas, inclusive, que foram trabalhados na Crítica à Razão Dualista, mas eu queria chamar a atenção para um ou dois, enfim, em especial, que seria o seguinte, quer dizer, no Ornitorrinco, o Ornitorrinco parte, o ensaio, né, parte, o diagnóstico da evolução truncada parte de uma constatação
que é uma constatação muito forte de que o subdesenvolvimento não é mais possível pensar em subdesenvolvimento. E toda a estrutura do ensaio deriva, em certa medida, dessa constatação, né? Por quê? Por inúmeras razões, né? Ele dá vários elementos, mas enfim. Mas a primeira dessas razões, talvez a mais importante, é que o subdesenvolvimento, da forma como ele havia sido teorizado, tanto pela CEPAL e também, num certo sentido, pelo próprio Chico na crítica à razão dualista, para alguns setores da economia e da classe trabalhadora, era efetivamente um período ou um momento de transição. Ele era uma etapa transitória. Ou seja, o processo de desenvolvimento capitalista, ele reinventava sistematicamente o subdesenvolvimento, mas o subdesenvolvimento eventualmente poderia ser, é claro que não na totalidade da economia, mas ele poderia ser, para alguns setores econômicos e para alguns grupos sociais subalternos, grupos de trabalhadores, enfim, ele poderia ser uma etapa transitória, né? Ou seja, a própria existência de uma economia formal que absorvia as massas, enfim, entrantes do mercado de trabalho, que estavam migrando do campo para as cidades e coisa do gênero. E a própria existência do Fundo Público de Acumulação, por intermédio, né, da sobrevivência da CLT e de alguma regulação do mercado de trabalho, apontavam nessa direção, ou seja, não para todos, mas para uma parcela expressiva da classe trabalhadora brasileira, a cidadania salarial era uma utopia alcançável, real. Então, isso daí está na base da própria, eu diria, disjuntiva final do Chico, quando ele fala, olha, no Brasil está posto, vamos dizer assim, a opção entre o apartheid ou a revolução social. Quer dizer, isso tudo estava ali no horizonte dele. Não era só apartheid, podia vir uma revolução que emancipasse, né, os trabalhadores daquela condição subalterna que o subdesenvolvimento impunha. Mas o subdesenvolvimento era transitório, era pensado como uma condição transitória, não para todos, mas para alguns setores, né? E no ornitorrinco, não. No ornitorrinco, o subdesenvolvimento passa a ser algo que não é mais possível, não é mais viável, não é mais plausível, na medida em que a própria evolução da sociedade, enfim, brasileira, capitalista, etc., ela já havia chegado no seu ponto, entre aspas, culminante. Culminante no sentido de estar truncado, ou seja, o desenvolvimento ele não podia mais ir nem para lá nem para cá, e a resultante disso era aquele bicho esquisito. Ou seja, o bicho esquisito era o resultado daquele processo de transição, que agora não é mais. Ele não vai mais para lugar nenhum, né? Uma parte do CNED, que eu, inclusive, né, enfim, topei essa sugestão, ou seja, a gente foi a campo para pensar um pouco isso, né? E é curioso que quando você vai a campo com esse aparato crítico, né, com esses conceitos, muitas vezes coisas que você não consegue enxergar à primeira vista, você passa a enxergar exatamente porque é uma sugestão muito poderosa, né? Então a gente estava no auge, no final das contas, quando 2004, 2005, 2006, a gente estava no auge do processo de formalização do mercado de trabalho e multiplicação de empregos formais no Brasil, né? O país produzia mais de 2 milhões de empregos formais todo santo abençoado ano, né? E a formalização já tinha alcançado quase 70%, estava chegando a 70% do mercado de trabalho. Só que quando você observava, né, ou seja, seria vamos dizer assim, a negação daquilo que o Chico estava dizendo, ou seja, não é mais, o subdesenvolvimento não é mais, não tem mais para onde ir. E aí você vai a campo e estuda, e observa, e analisa, e percebe que aquela, vamos dizer assim, combinação esdrúxula, né, para utilizar uma expressão do Chico, entre atraso e moderno, essa combinação esdrúxula, ela reaparece, ela ressurge na combinação entre o trabalho formal, terceirizado, e a precariedade da condição de reprodução daquelas famílias trabalhadoras que foram despachadas para os fundões de Guaianazes, nada contra Guaianazes, enfim, só um exemplo, que foram despachadas para os fundões de Guaianazes pelo modelo de desenvolvimento de urbanização que se impôs e de flagrante mercantilização da terra que se impôs durante os anos FHC e depois que continua, evidentemente, com o governo Lula, né?
E isso tem um aspecto, produz um aspecto que também dialoga fortemente com o não é mais possível do subdesenvolvimento, que é exatamente a organização dessas camadas subalternas, dessas classes trabalhadoras, emergentes, enfim, classe trabalhadora fordista na época do Chico, agora, enfim, os setores informais da economia de serviços e tantos outros, né? Que passa pelo seguinte: o Chico dizia, olha, o ornitorrinco ele também tem uma característica que é a absorção daqueles setores que foram gestados, daquelas forças políticas que foram gestadas para combater o atraso e para impulsionar o moderno não pensado como indústria, mas o moderno pensado como direito trabalhista, o moderno pensado como proteção social, o moderno pensado como sindicato, o moderno pensado como partido político, o moderno pensado como partido dos trabalhadores, né? Isso que seria o moderno, na medida em que ele vai sendo absorvido por essas combinações esdrúxulas, né, que o fim de um processo evolutivo, que o truncamento de um processo evolutivo impõe, isso daí destrói a musculatura da sociedade civil e completa propriamente o serviço de bloqueio do desenvolvimento capitalista no país. Então, isso também era a oposição, era o contrário daquilo que se pensava na época, porque a gente estava surfando a onda lulista, enfim, todo mundo bastante feliz com enfim, os produtos, né, dos governos do PT e coisa do estilo, né? Pois bem, alguns anos depois, né, ou seja, tem o golpe impeachment, o golpe parlamentar e, alguns anos depois, a eleição do Bolsonaro. Eu não vou aqui porque não tem mais tempo, já falei demais. O governo Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro e coisa do estilo, né? Uma década que, na minha opinião, tem muito a ver com isso do não ser mais possível o subdesenvolvimento, né, tal como ele se apresentava, exatamente pelo fato de que aquela utopia da cidadania salarial, aquelas promessas que foram apresentadas, inclusive pelo subdesenvolvimento, né, elas não são mais factíveis, né? Mesmo a combinação esdrúxula da formalização do mercado de trabalho com o trabalho precário, o trabalho terceirizado, ou seja, em larga medida desprotegido, subremunerado, que assegura a reprodução dessas famílias vivendo nas periferias em condições subnormais e assim por diante, condições, vamos dizer assim, muito aviltadas e que, novamente, né, oferece uma parte enorme de tempo de trabalho excedente para ser absorvido pelas empresas. Isso daí chega num ponto de não retorno, né? E esse ponto de não retorno é muito fácil observar quando você pensa, por exemplo, né, na gig economy atual, né? Ou seja, essa massa de gente jovem trabalhando com entregas, né? E você, enfim, eu e o Douglas, um aluno meu, tivemos a oportunidade de entrevistar alguns desses jovens num contexto de pesquisa durante a pandemia. Esse pessoal, por exemplo, não tem mais a menor possibilidade, o menor horizonte de se aposentar. E muitos deles não querem um emprego formal, alguns deles não querem um emprego formal porque já tiveram a experiência desse emprego formal terceirizado que paga uma mixaria e que mantém a submissão, reproduz a submissão ao despotismo empresarial, condições muito ruins de consumo da força de trabalho. A gente sabe como se tratam os trabalhadores subalternos no Brasil, e muitos deles não têm nem a perspectiva de se formalizar porque desejam ou querem uma trajetória diferente, querem montar uma empresa de entregas, querem, enfim, ter a liberdade de ter, vamos dizer assim, uma jornada flexível, coisa do estilo, mas não pensam mais na questão do emprego formal, do emprego com forma, né? Ou seja, no emprego assalariado, que lhes garante acesso a certos direitos e que, por sua vez, os colocam, enfim, num fluxo ali rumo à aposentadoria, nem pensam em se aposentar, ou seja, não tem nada disso no horizonte, num processo de verdadeira desconstrução da cidadania salarial e das utopias que, enfim, de alguma forma alimentam esse regime, enfim, político, né? Pois bem, o ponto para fechar aqui, apenas a título aí de provocação, né, é que o Chico, em 2003, ao publicar O Ornitorrinco, na minha opinião,
ele acerta muito, mas ele acerta mais se nós tivermos em mente a cabeça dos anos 2010, aquilo que aconteceu nos anos 2010, ainda mais do que aquilo que aconteceu nos anos 2000, a partir de 2003, enfim. Porque a imagem que ele cria, que ele traça, os conceitos que ele usa, que ele recicla, enfim, que ele atualiza, que ele reconstrói, e principalmente o diagnóstico de época que ele faz, é exatamente o diagnóstico, encaixa, né, esse diagnóstico encaixa exatamente com o mundo que a gente está vivendo hoje, com a sociedade que a gente está vivendo hoje. No Brasil, mas também em outros países, e é por isso que eu acho que o Chico ele é tão importante, porque ele ajuda a gente a pensar o capitalismo enquanto tal. É isso, obrigado.